Olá, tudo bem? Vamos para mais um programa à luz da Bíblia. Final de madrugada de uma sexta-feira. Inicia-se um novo dia. E ninguém imaginava o que estava para acontecer. Casa de Detenção de São Paulo, Pavilhão 9, dia 2 de outubro de 1992. Era uma sexta-feira, mais ou menos 2 horas da tarde. Inicia-se uma confusão entre dois presos, onde funcionários saíram correndo apavorados, suspeitando ser o início de uma rebelião. O alarme tocou. O choque chegou, espancou, massacrou, resultou em centenas de mortos. Eu estava lá, por um milagre de Deus sobrevivi e hoje estou aqui para testemunhar. No dia 2 de outubro de 1992, o pavilhão 9 da Casa de Detenção do Carandiru foi o cenário de um dos episódios mais sangrentos da história penitenciária mundial. E quase 30 anos depois, o episódio continua vivo na memória de muitas pessoas, muitos dos que estavam lá presentes, pessoas que foram testemunha ocular e também a queda de braço entre grupos de direitos humanos, setores do Estado. A história que comoveu o mundo já virou livro, filme, série de TV e entrou para a história mundial. Parte daquela detenção foi desativada, foi criado ali um local de convívio social para uma resposta à sociedade. E eu recebo aqui no A Luz da Bíblia hoje pastor, missionário, também já exerceu o ministério de cantor, pastor Emílio Marques, hoje pastor na região de Reginópolis, no interior de São Paulo, e que tem essa história viva na memória, porque ele é um dos sobreviventes do massacre do Carandiru, hoje um homem transformado, há muitos anos trabalhando para a obra de Deus. Cidade Gospel 97,5 FM. Muito obrigado, pastor Emílio, por sua participação aqui no A Luz da Bíblia. Conta pra gente, pastor, como o senhor foi parar lá no Carandiru em 1992? Ed Souza, no ano de 1992, eu era muito jovem, como todos os jovens, cheio de aventuras, e com algumas companhias, que não era de boa índole. Infelizmente, eu cometi aí uma infração, na sociedade, e embora eu era menor de 21, nunca tinha passado por uma fundação casa, mas já tinha feito 18 anos, e isso, fomos presos, e nessa época, o juiz, ele me condenou 3 anos e 6 meses, inicialmente semiaberto, era para mim, após os 6 meses que eu estava cumprindo a pena, ir para o semiaberto ou ser solto. Porém, um preso lá, ele como era uma pessoa assim de um crime mais pesado, e conseguiu ir embora no meu lugar. E eu fui no lugar dele pro Carandiru. Foi assim que eu fui parar lá no Carandiru. E essa prisão foi quando? Infelizmente, Ed Souza, foi num tempo mais difícil, porque nessa época estava prestes a acontecer aquilo que o mundo não esperava. No dia 7 de setembro, eu cheguei no Carandiru. No dia 2 de outubro, estourou o massacre. Emílio, e como foi o massacre no Carandiru? Você acompanhou? Você é uma testemunha ocular? Eu sou sobrevivente, Ed. Eu sou sobrevivente. Este ano aí foi o ano que marcou a minha vida, a minha história, porque de verdade eu achava que eu não ia existir mais. Este presídio foi penalizado no massacre em massa, onde centenas de pessoas na época perderam as suas vidas, e Deus teve misericórdia de mim, preservou a minha vida. Senhor, me ensina a esperar pelo teu tempo, segura firme na minha mão. Cidade Gospel, a sua amiga de todas as horas. Estamos conversando no A Luz da Bíblia com o pastor Emílio Marques, ele que é pastor na região de Reginópolis e é um dos sobreviventes
do massacre no Carandiru. Pastor Emílio, e como foi o massacre, hein? Então, Ed, já passaram 27 anos, né? Mas pra mim foi ontem. Tá aqui na minha cabeça, né? Isso não tem como apagar, né? Todas as cenas, desde o começo ao fim, né? Eu já ouvi muitos relatos, mas o que eu vou relatar foi o que eu presenciei, tá? Segundo o meu conhecimento daquilo que eu vi e de que foi comentado dentro de todo o alvoroço daquele ocorrido, embora eu era triagem, ou seja, eu estava recém-chegado no presídio, eles tratavam como triagem, né? Né? Cabeça rapada, tal, calça jega, sim senhor, não senhor, mão pra trás, aquela coisa toda. E a gente tudo assustado com aquele presídio, 7.000 presos, a cadeia balançando. Naquela época tava super lotado o pavilhão 9, tava com um barril de pólvora, né? Um monte de pessoas novas, cabeça de baga, aquelas pessoas que não pensam nas consequências. Então ele sabia que qualquer momento podia acontecer uma tragédia mesmo, né? E dentro deste tempo aconteceu uma confusão entre dois presos. Houve aí uma agressão verbal, né? De palavra de baixo calão, coisa que não podia ocorrer naquela época, porque era um desrespeito ao outro companheiro, isso poderia gerar até morte. E depois houve a agressão física e que houve o tumulto, né? Por quê? Porque o amigo de um, o amigo de outro juntou aqueles dois bolos de pessoas ali querendo resolver a situação, e dentro daquele tumulto, lá de baixo o pessoal que subia naquela hora, naquele momento, era mais ou menos 2 horas da tarde, eles estavam subindo do sol, né? Como de costume, estava jogando bola, encontrou todo aquele tumulto, foi parando gente na escada, naquele tumulto também apavorou os carcereiros, que era triagem, eram novos, eles não estavam acostumados de ver aquela situação, porque isso era normal no dia a dia, morte, discussão, tudo isso era normal. Na verdade era uma cidade, era o dia a dia na prisão, isso era bem normal. Porém, para quem nunca presenciou isso, os funcionários saíram correndo apavorados, né, suspeitando ser o início de uma rebelião. Foi quando o alarme tocou. E você sabe que quando o alarme toca num presídio, suspeitando ser um massacre, naquela época o batalhão do choque já se deslocava, né, na sua posição para ir conter lá, né? E aí foi onde tudo começou. Estamos conversando com o pastor Emílio Marques, sobrevivente do massacre no Carandiru, hoje pastor, um homem regenerado e também lá na região de Reginópolis, pregando, levando a palavra de Deus para as pessoas, ganhando almas para o reino. Pastor Emílio, você fazia ideia do que ia acontecer ali naquele local? Ah, Ed, agora você me levou, você fez eu viajar no túnel do tempo. E você deixou eu agora aí de frente ao massacre, hein? Puxa vida, onde você pegou? Você fez eu lembrar o que passou pela minha cabeça, porque eu tava muito inocente, eu não sabia o que ia acontecer, eu não tinha ideia, tava fora de cogitação, tudo o que ia ocorrer, que isso iria acontecer. Então, quando foi caindo a ficha daquilo que estava realmente acontecendo, eu entrei em choque. Eu entrei em choque porque eu só tinha 18 anos de idade. E um homem que era de boa índole, teve uma boa formação de família, cheio de sonhos, né? E houve esse lapso na vida e de repente assim, ser morto. Eu percebi que eu ia morrer. Tava claro, tava óbvio. Porque os policiais, eles entraram decididos, eles sabiam o que eles iam fazer. E mediante tantos tiros, tantos gritos, né? Dentre os cachorros latindo, né? Bomba de gás lacrimogêneo, efeito moral, pessoas gritando socorro, pedindo pelo amor de Deus, no meio dos gritos de alguns que estavam perdendo seus órgãos genitais pelas mordidas dos cachorros. E toda aquela correria de preso pra cima e pra baixo com faca na mão, encapuzado, e expressando nas suas atitudes que o negócio estava realmente pesado, eles mostrando medo de uma pessoa passar para outra. E foi aquele momento em que eu lembrei que eu nasci num berço evangélico e que meus pais eram cristãos. Lembrei de Deus. 3 dias antes também, à noite eu tive uma visão em sonho. E na visão eu via
aquele presídio, como que as fardas era de polícia, mas a cor era preta, e invadia ali embaixo, e eu olhava pela ventana para baixo, só que eu não entendia que era polícia porque eles estavam preto, de roupa preta, e a polícia militar nós sabemos que é roupa cinza. Eu só fui lembrar dessa visão quando eu olhei de cima para baixo. Quando aquele alvoroço estava tendo tudinho, eu resolvi olhar da ventana para baixo para ver como que estava a situação. Eu morava no 34I do 4º andar. Aí eu olhei pela ventana pro pátio central e vi. Não era preto, mas eram os policiais, tudo de cinza, na gaiola que dá acesso à carceragem. Quem teve lá sabe do que eu tô falando. Isso no pátio central, ali embaixo. Não sei se você se lembra, mas como era o trabalho da igreja na prisão? Olha, eu vou falar um negócio pra você, viu? Que bom seria, né, que a visão de Paulo e Silas estivesse na visão dos ministérios, independente da placa de igreja, no Brasil e no mundo. Mudaria muito a história do presidiário. Até porque Jesus, ele foi presidiário, você sabe disso, né? Jesus, ele foi preso, e não só preso. Ele foi julgado e condenado, né? Foi sentenciado. E para mostrar essa importância, ele libertou um homem, porque era para soltar, a intenção de Caifás era soltar Barrabás, não é isso? Porém, para surpresa, o povo pediu para crucificar Jesus. O povo, ele surpreendeu, porque eles falaram: crucifica Jesus e solte Barrabás. Barrabás, nos dias de hoje, ele era um dos bandidos mais terríveis. Mas Jesus não olhou que ele era o bandido mais terrível. O amor de Jesus foi muito grande pela vida de Barrabás. E através da vida de Jesus ali, ele mostrando, né, que ele não tem preconceito a essa classe que existe na sociedade, que está isento da sociedade, está lá separado da sociedade, no cárcere, que Deus, ele se importa muito com o presidiário. Por quê? Porque ele foi liberto. E Jesus foi crucificado no lugar dele. E depois, para comprovar isso, ele foi crucificado com 2 ladrões, o da direita e o da esquerda. O da direita disse: tu não és o filho de Deus? Por que não desce desta cruz, salva-te e a nós também? Porém, o bom bandido, né, que eu costumo dizer, o bom ladrão, surpreendeu Jesus quando ele virou e falou para o outro bandido: rapaz, nem nessas condições você não teme a Deus, nós estamos aqui porque nós merecemos. Ele teve um reconhecimento e defendeu Jesus e disse: este nenhum mal fez, mas nós merecemos. Senhor, lembra-te de mim quando está no teu reino. E Jesus, mais uma vez, ele defende o ladrão dizendo: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Estamos conversando com o pastor Emílio Marques sobre o massacre no Carandiru, ele que é sobrevivente, hoje um homem de Deus transformado, já ganhando aí dezenas, por que não dizer centenas de almas para o Senhor com seu testemunho. Pastor Emílio, e como foi depois do massacre, hein? Depois que acalmou mais, né? As pessoas, os presos, todos tensos pelo ocorrido, pelo aquilo que passou, que sentiu que não ia acontecer mais, mas mesmo assim, por causa do choque, estado de choque, ninguém sabia se eles iam fazer mais ou não, né? Formou uma fila de presos, né? Daqueles que ficaram no pátio central do jeito que nasceu, né? Após os que sobreviveram, né? Desceram as escadas abaixo, voltando de novo para as celas. Isso já era 2 horas da manhã, né? Tudo começou 2 horas da tarde, mas já era 2 horas da manhã, né? E depois alguns presos foi escalado para pegar os corpos e colocar no carrinho da boia, o famoso carrinho da boia, onde levava os panelão para subir no elevador e pagar nos seus respectivos andares os boieiros nas celas, né, para cada preso. Depois do massacre, quanto tempo ainda você ficou encarcerado? Logo depois do massacre, mudaram a direção do presídio e um novo diretor deu uma anistia, não sei se foi o governo, não sei muito bem, mas ele deu anistia aos presos naquela época, que estavam todos com direito de benefício para ir automático, para sair daquele presídio e ir para o semiaberto para cumprir a lei, né? Porque ali agora tinha que cumprir a lei, porque eles estavam lá indevidamente, né?
Então quem estava no direito de ir embora foi embora, e quem foi pro semiaberto foi pro semiaberto. Como eu estava no direito, nessa época, não ficou mais 2 meses, eu fui pro semiaberto, regime semiaberto. E depois voltei com mais crime. Então eu fiquei mais tempo, fiquei mais anos preso depois. O massacre não foi o suficiente para me mudar. Eu ainda continuei no crime, né? E a cadeia foi para 10 anos e 2 meses. Eu fiquei 10 anos em cárcere privado. Então, desses 10 anos que eu fiquei em cárcere privado, eu só senti que o cárcere ele é nada mais nada menos que a faculdade do crime, que cada vez mais eu me aperfeiçoava. Emílio, você acha que uma pessoa, então, ela pode ser realmente transformada pelo poder do Evangelho? Por mais que tenha cometido vários delitos, ela pode sair de lá e ser uma pessoa hoje transformada? Eu tenho certeza. Pode sim. O Evangelho da Cruz é um evangelho de verdade. É um evangelho de transformação. É um evangelho de libertação. Está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se, pois, o Filho libertares, verdadeiramente sereis livre. Pastor Emílio Marques, conta pra gente como você chegou a Cristo, como foi sua conversão, e saindo assim de uma vida de delitos, de coisas erradas, e passando para essa vida de delícias, que é estar em Cristo Jesus, fazendo o bem para outras pessoas agora. Aconteceu algo comigo. Eu tive uma visão. Foi assim o meu encontro com Jesus. Na visão, o mundo estava rolando como um rocambole. E quando eu despertei e caí em si, que eu saía para fora, só faltava onde eu estava. Não tinha mais espaço. Depois que virasse, acabava. Aí eu lembrei da minha mãe e eu gritei: mãe, arrependa dos seus pecados. Quando eu falei assim, eu levantei, era 4 da manhã. Eu não consegui dormir mais. Aquilo ficou punhando em mim. E ficou na minha cabeça. Aí eu fiquei pensando que algo falava pra mim, eu tinha que entregar minha vida pra Jesus. E eu fiquei brigando com isso. Eu falei isso, mas eu fiquei lendo Bíblia. Eu passei a ler Bíblia, só que eu não entendia. Até que um rapaz me convidou para um trabalho que é feito no cárcere. Esse trabalho eu lembro até o nome do pastor, do presbítero. O nome dele é Presbítero Gabriel, da Assembleia de Deus do Ministério do Belém. O pastor era o pastor Valt, também do Belém. Hoje ele é um grande missionário. Não sei se ele está na Argentina ainda, mas ele faz missão na Argentina. E também a missionária Maria Silvia, que já partiu, o Senhor já recolheu ela. Esses 3 iam no cárcere e numa salinha onde tinha aula, né, eles davam para quem queria estudar, eles usavam, acho que era numa quarta-feira, parece, eles iam lá e faziam um culto. E chegou ao meu conhecimento com um preso que não era evangélico. E ele disse para mim assim: vamos para a igreja? Eu estava amarrando o tênis para me jogar bola, valendo um pacote de cigarro. Eu falei: que igreja o quê, rapaz? Sai fora. Só que eu tinha um sonho e ninguém sabia, nunca contei pra ninguém, que era o quê? Assistir um batismo. Aí ele olhou pra mim e falou assim: vai ter um batismo. Pronto. Quando ele falou aquilo, eu falei assim: ó, rapaz, eu vou deixar de jogar bola, eu vou lá. Se não tiver um batismo, depois não vai trocar uma ideia, hein? Aí fomos lá pra assistir o culto. Chegou lá, eu vi lá a piscina armada, aqueles presos, aquela fila de presos, tudo com aqueles avental branco. Inclusive o pastor Walt estava lá, né, cantando o hino da harpa. Nasceste de novo, anda já com Deus, pertenceste ao povo que vai para o céu. E enquanto ele cantava aquele hino lá, o pastor estava orando ali para a piscina, consagrando aquela água. O outro pastor. Aí enquanto ele estava orando, a Maria Silvia ali, né, tal, e ele fazendo as preparações para realizar aquela cerimônia, eu sentei com meus 2 comparsas, que é onde eu ia, esses comparsas iam comigo, né, eles eram tipo um guarda-costas. Eles sentaram lá, porque eu fui na igreja, eles nem entenderam por que eu ia, né, mas eles também não perguntavam pra mim, que eles tinham medo de perguntar as coisas pra mim. E essa igreja dentro do presídio? Essa igreja dentro do presídio, era uma vez por semana, nas quarta-feiras, o presbítero Gabriel e o pastor Valt. Pastor Valt, que foi uma bênção na minha vida, esse homem. Aí eu sentado, comecei a prestar atenção nos presos, até falei assim: olha aqui, rapaz, roubou, matou, agora fica aí, rapaz, com essas caras de coitadinho. Ah, mas dava vontade na minha mente, eu falava vontade de pegar e sair batendo neles. Eu olhando assim, pensando essas coisas, porém Deus só tava, acho que já tava falando assim: hoje é o seu dia, rapaz, eu vou acabar com esse negócio.
Aí quando ele pôs o primeiro preso ali na água e ele perguntou, pô, rapaz, eu fiquei bem prestando atenção. Ele pôs a mão dele assim, né, em forma de agradecimento, e perguntou pra ele assim: você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele se fez carne, que ele andou nessa terra curando, libertando pessoas, ressuscitando mortos, que ele foi crucificado pelos nossos pecados, derramando seu sangue, e ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está vivo? Aí o rapaz falou: eu creio. E o lado sentado também falei: eu também creio. Eu pensei comigo. Aí ele falou assim: então não tem nada que impeça que eu te batize, mas eu tenho uma pergunta a te fazer. Você promete ser fiel a Deus e obediente ao pastor da igreja enquanto você viver nessa terra, até a sua morte? Ele pegou e falou: eu prometo. Aí eu pensei comigo: se fosse eu também, ter. Aí ele falou assim: então eu te batizo em nome do Pai, do Filho. Ele envolveu ele na água, que ele levantou, eu já estava chorando. Foi assim o meu encontro com Jesus. Aí eu comecei a chorar e não consegui parar. Eu grandão, eu tenho 1,92 m, imagina, com a bocona aberta chorando. Meu Deus do céu, eu não conseguia parar de chorar. Gostaria muito de agradecer, Emílio, a sua participação. Deixo aqui o microfone aberto para você fazer as suas colocações finais. Eu queria dizer para este meu amigo, para esta minha amiga, que, assim, você é uma ovelhinha preciosa de Jesus. Desde o dia que você nasceu, Deus nunca te perdeu de vista. Tudo que é teu, filho, filha, está na mão de Deus. Deus te ama e Jesus é a prova do amor dele pela tua vida e tua alma. Eu não sei a circunstância que você está vivendo agora, neste presente momento. Ao som da minha voz eu quero dizer para você, não importa a circunstância e situação, a última palavra quem dá é Deus. E eu quero dizer uma coisa para você: Deus tem o melhor para você, para tua vida. E aí eu vou afirmar, não é o fim. Porque o que pode dar a palavra final na vida de qualquer ser humano é Deus. Acredite no que eu estou te dizendo agora. Por quê? Porque você é preciosa, você é precioso e é especial para o Senhor. E Deus tem um plano lindo estabelecido para a tua vida nesta geração, da última hora da igreja na face da terra. Eu quero dar um toque da penúltima trombeta aqui. Em nome de Jesus Cristo, há ainda a oportunidade, há a chance para você. Porque o Jesus ainda não voltou, mas ele está voltando. Então, arrependa dos seus pecados, reconheça ele como Senhor da tua vida e da tua alma, e aceita ele hoje como Salvador da sua alma. Embora está escrito: não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. E nomeei para que vades e dê fruto, a fim de que o seu fruto permaneça. E tudo quanto eu vou lhe pedir, meu Pai, ele vou lhe conceda. É claro que a escolha não é tua. A escolha é do Senhor. Mas essa situação que você está vivendo agora é um momento ímpar e uma oportunidade de você dar a chance de o Senhor entrar na tua vida. Então essas palavras é o Senhor batendo na porta do teu coração. Abra o teu coração e deixa Jesus entrar no teu coração. Como ele mudou a minha vida, ele pode transformar a tua vida também. A cada dia que vivemos é uma oportunidade que não volta. Cidade Gospel, a rádio do seu coração. Final de madrugada de uma sexta-feira. Inicia-se um novo dia. E ninguém imaginava o que estava para acontecer. Casa de Detenção de São Paulo, Pavilhão 9, dia 2 de outubro de 1992. Era uma sexta-feira, mais ou menos 2 horas da tarde. Inicia-se uma confusão entre dois presos, onde funcionários saíram correndo apavorados, suspeitando ser o início de uma rebelião. O alarme tocou. O choque chegou, espancou, massacrou, resultou em centenas de mortos. Eu estava lá,
Por um milagre de Deus sobrevivi e hoje estou aqui para testemunhar. Neste mundo ingrato eu andei, neste mundo ingrato eu chorei. Cativos algemados vi morrer, outros vivendo drogados a sofrer, sendo massacrados sem nada poder fazer. Fiquei um tanto assustado, pensei que havia acabado a chance de viver. Mas Jesus me estendeu as mãos, mas Jesus me estendeu as mãos, me deu vida e alegria de hoje em dia o seu nome poder louvar. Jesus, 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 o meu eterno amor. Não sei dizer porquê, mas me amou, sim me amou. E por isso eu hoje aqui estou, para adorar e exaltar, bendizer seu santo nome.